Prontinho. Então, muito bem, embaixadoras, sejam muito bem-vindas à nossa terceira aula ao vivo, a segunda aula de conteúdo, onde eu vou abordar o seguinte tema: planejamento, organização e agendamento de postagens, exatamente. Então, preparei um conteúdo bem legal para vocês. Você que está assistindo essa aula gravada, já pega papel e caneta. E, seguinte, você é o seu momento de maratonar esse curso. Módulo 1, módulo 2 e módulo 3. Depois não adianta voltar para mim e falar: ah, Vini, mas eu não sei nada, me explica. Não, você vai ter que assistir um por um. E aí, na hora que você estiver já com todo mundo no mesmo patamar, aí eu retiro sua dúvida. Por quê, Vini? Porque eu sei que a maioria procrastina, assim como eu procrastino. Ou seja, a gente tem que se ajudar. Ah, moleque! Vamos lá. Organização e planejamento. Quando você escuta falar sobre organização e planejamento, geralmente você tende a pensar em algo burocrático, algo chato, algo que, putz, vai demorar pra caramba pra fazer. Ah, mas eu não gosto de planilha, mas eu não gosto de agenda. Ah, não me dou bem com isso, eu gosto de fazer as coisas assim e tal. Ok, eu te respeito. Só que se você quiser ter uma constância, tá? Eu vou até fazer um post sobre isso. Se você quiser ter constância, ter uma frequência, respeitar os 3 P's do Instagram: posicionamento, persistência e qualquer outro, mesmo planejamento. Se você quiser respeitar esses 3 P's, você tem que seguir essa bagaça. E aqui eu quero mostrar a organização e o planejamento de uma maneira bem simplificada. E desconstruir um pouquinho o mito daquela pessoa que, nossa, fica horas planejando, tá? Então, vamos lá. O Wendel Carvalho fala muito sobre isso, sobre gestão de tempo. Se você tem muito claro o planejamento, por exemplo, da sua semana, você bate o olho assim, ó, você consegue ver muito bem quais tarefas você tem que fazer, onde que você vai dar prioridade ou não, quando que você pode tirar um pouquinho o pé, quando você tem que acelerar. Agora, se você não tem isso bem à vista, nós somos seres 80% visuais, tá? Então, assim, se você não tem isso à vista, fica muito mais difícil, porque tá tudo na sua cabeça. E aí você fala: nossa, eu tenho um monte de coisa para fazer, eu não sei por onde começar. Aconteceu já com você? Comigo já aconteceu. Comenta aí, já aconteceu, Vini? Se fez sentido. Então, isso é muito importante. Por isso que eu estou fazendo essa aula hoje. Primeira coisa, tá? Banco de ideias. Para que você libere o fluxo da criatividade, libere o fluxo de ideias e tire um pouco o peso da sua mente, e tire aquele negócio assim: eu não sei o que postar, o que é uma mentira, tá? Você não tem clareza do que postar, mas você sabe o que postar. Para ter clareza do que postar, você precisa escrever. Ou pode ser num grupo do WhatsApp individual, você vai escrever tudo que você tem de ideia, Por exemplo, no meu caso, como utilizar melhor as hashtags, como editar a capa dos vídeos, como editar um destaque, como fazer stories mais criativos, como escrever uma legenda mais persuasiva, 3 técnicas para aumentar as visualizações nos stories, como ganhar mais seguidores. Ou seja, tudo que está relacionado às dúvidas e às dores do meu público-alvo. Pegaram mais ou menos a ideia? Ou seja, se eu sei muito bem quem que vai ser o meu cliente, quais são as características deles, os comportamentos deles, os hábitos deles, o que eles falam, o que eles fazem, o que eles deixam de fazer, eu consigo trabalhar muito bem esses conteúdos no meu Instagram. Porque pensa assim, gente, se eu conheço o meu cliente ou o meu futuro cliente, a personalidade dele, eu consigo trabalhar nos meus conteúdos, seja na minha maneira de me comunicar, na minha maneira de me escrever, na minha maneira de me expressar. Eu consigo muito bem transpor isso através de uma arte, através de um Reels, através de um Stories. E como eu entendo muito bem como que é o comportamento, a personalidade dessa pessoa, ela vai se identificar comigo. Se ela se identificar comigo, a tendência é que ela passe a te seguir ou ela passe a te acompanhar. Se ela passa a te acompanhar, ela começa a conhecer um pouco mais do seu universo. Quando você faz uma oferta, quando você fala sobre um produto, fica muito mais natural, fica muito menos invasivo
do que quando você não posta nada relevante, útil, que ajuda essa pessoa, que ensina, que informa, que entretém. Portanto, a venda, ela, ao invés de ser uma ponte com vários obstáculos, é uma ponte com alguns micro obstáculos. Tem gente querendo vender, só que tem uma pedra gigante na frente, não tem como ultrapassar. Que tipo de pessoa é essa? É aquela pessoa que não posta nenhum conteúdo de valor, nenhum conteúdo útil no Instagram. E ela quer cair direto do post para venda. Ela não entende que tem um funil, ela não entende de marketing, ela não entende de processo, ela não entende de conexão, de storytelling, de identificação. Caraca, Gini. Então, vamos voltar aqui. O banco de ideias vai servir para você tirar aquela obesidade mental que está aí na sua mente e para você criar conteúdos também originais. Vini, eu vi um post de uma blogueira, gostei, quero adaptar para Mary Kay. É uma ideia. Vini, eu vi um post de uma coach que ela contou um pouquinho a história lá quando ela iniciou, tal. Gostei da maneira que ela fez o vídeo, quero trazer para Mary Kay, tal. Você tem que anotar isso, senão você vai esquecer. Esse você não vai fazer. O calendário é a sua base. Agora, o que vai de fato fazer as pessoas se engajarem mais com vocês são os seus conteúdos originais. Aqueles conteúdos que fazem parte da sua história, aqueles conteúdos que remetem a características que você tem, a hábitos que você tem. Beleza? Isso vai trazer o público muito mais para perto de você. Por exemplo, a Fernanda Severi, lá de Piracicaba, ela é muito ligada a cavalos, a prova de tambores. Ou seja, quando ela posta algo parecido com isso, o engajamento é muito alto. O engajamento é muito alto, porque é algo que remete a ela, a essência dela, tá? E aí, o que você vai fazer? Ou você vai anotar essas ideias num grupo do WhatsApp individual, chamado assim, ideias para posts, ou insights, ou sacadas. Ou num caderno, ou no Trello. O que é o Trello, Vini? O Trello é uma ferramenta de organização e produtividade melhor utilizada, 99% melhor utilizada no computador, e eu vou mostrar para vocês hoje como que vocês vão fazer. Beleza? Quem aí já utilizou o Trello? Comenta sim. Sim ou nunca? Sim, 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 nunca, sim, nunca, 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 sim. Nunca, 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 sim, nunca, não. Beleza. Ó, aí tem um aviso muito importante. Para quem nunca utilizou, a gente tem que entender aquele negócio assim. Quando você começa a usar uma coisa nova, é natural que você se sinta meio perdida. E aí você vai dar um passo. Se esse passo for, entre aspas, errado, você vai falar, meu Deus, eu não vou mais usar isso. Ah, meu Deus, eu desisti. Exato, tá? Eu já passei por isso, você já passou, só que o momento agora é de persistir. Persistir. Pô, Vini, não me adaptei a essa bagaça mesmo. Quanto tempo você deu a ele? Você deu uma semana, pelo menos, tentando utilizar? Ah, não, utilizei um dia e parei. Ah, bicho, você tá querendo o quê? Mágica, né? Não vai funcionar assim, não. Tá? Sandra, é recomendável que você utilize no computador. No celular, eu nunca utilizei, então não tenho nem informação para poder te instruir. Vamos lá. Terceiro passo. Então, com o seu banco de ideias muito bem estabelecidos, você vai partir para o seu calendário ou agenda, ou planner, da maneira que você quiser colocar. O planner, ele é mais específico do que o calendário ou a agenda, porque o planner você pode colocar alguns detalhes e tudo mais. Então, vamos considerar aqui como planner. O planner você vai dividir em 3 formatos. O tema principal do post, o tema, o formato e a data e o horário de postagem. Por quê? Tudo que você escreve, toda tarefa que você escreve que não tem data, morre. Anota isso. Toda tarefa que você escreve e que não possui data de término, morre na mesma hora, morre no mesmo instante. Quero me tornar diretora. Até quando? Como? O que você vai fazer?
com quem que você vai se conectar? Quais ações você vai tomar? Quantos pulsos você fez? Quantas pessoas você falou por dia? Quero crescer no Instagram. Geral, atividade o quê? Rasa, superficial. Ou seja, toda tarefa precisa de data. E aqui a gente está falando de uma tarefa, que é postagem. Tá? Então, você vai dividir em tema. Por exemplo, tema, o produto que nenhuma mulher vive sem. Percebam que nessa frase possui um gatilho de exclusividade e de curiosidade. Vocês conseguem perceber isso? Ó, o produto que nenhuma mulher vive sem. Putz, imagina você mulher, né? Você fala, eu sabia qual que é esse produto. E nenhuma mulher... E aí, mexe um pouquinho com pertencimento. Pô, se todas as mulheres usam, eu vou querer saber qual que é esse produto para ver se eu vou precisar usar também. Nenhuma mulher fica sem, eu preciso saber qual que é, velho. Eu não quero ficar de fora. Dá aquela sensação de, putz, vou ficar de fora, eu tenho que ver qual que é esse conteúdo. Eu tô falando um pouquinho aqui já de persuasão, só para que vocês já possam se acostumar um pouquinho com esse papo, ok? Vocês entenderam isso? Formato, carrossel. Todo mundo sabe aqui o que é um carrossel agora, né? Todo mundo sabe como é um carrossel, como fazer e como postar um carrossel. A data e o horário. Aí você estabelece, por exemplo, dia 7/1 às 21 horas. Uma dica essencial aqui para vocês. Anota aí, por favor. Procure postar de 20 a 30 minutos antes do seu pico. Como assim? Eu postei recentemente lá na plataforma uma aula chamada assim, Analisando Suas Métricas. Quando você vai olhar basicamente o seu público, aparece lá no finalzinho os horários nos quais o seu público está mais presente no Instagram. Geralmente, os horários padrão são meio-dia, 6 horas da tarde e 9 horas da noite. 12 horas, 18 horas e 21 horas. O que eu recomendo você fazer? Postar 20 minutinhos, 15 minutinhos antes do pico. A maioria da galera posta no pico. Você vai se antecipar 15 minutinhos e vai postar antes. Pô, Vini, não deu para postar antes. O que eu faço da minha vida? Não, velho. Tá? Seja flexível. Você pode postar meio-dia, você pode postar meio-dia e meio. É apenas uma recomendação, depois de vários testes que eu fiz. Vini, eu não posso postar nada além desse horário? Claro que pode. Não existe melhor horário. Existe o horário que seu público está mais presente no Instagram. Aprofundando um pouquinho mais esse calendário, esse planner. Os formatos são, basicamente, foto ou, se for vídeo, vai ser Reels, vai ser IGTV ou vai ser um vídeo curto? Lembrando que nós temos no Instagram os vídeos curtos e os vídeos longos. Os vídeos curtos são de até 1 minuto. 1 minuto. Os vídeos longos são acima de 1 minuto. Ou seja, 1 minuto 01 já é um vídeo longo. Esse vídeo longo vai para o IGTV. Vini, o que significa IGTV? Ontem eu postei um vídeo lá no IGVT. IGTV. TV do Instagram, tá? Você pode postar pelo celular vídeos de até 15 minutos. Passou de 15 minutos, você só consegue postar pelo computador. Já vou falar melhor sobre isso. A arte, tá? E o carrossel. Os horários. Aqui eu coloquei meio-dia, 18 e 21, só por padrão. As hashtags. Percebam que no outro não tinha incluído as hashtags. Mas é importante você incluir as hashtags. Para quê, Vini? Para que você tenha uma sequência na sua mente muito clara dos passos que você vai fazer. Pô, então decidi o tema. Agora eu vou para o formato. Será que eu vou fazer vídeo essa semana? Eu vou fazer Reels aqui nesse conteúdo ou eu faço uma outra? Pô, decidi o formato. Tá, vou decidir o horário agora. Pá, decidi. Agora eu vou para as hashtags. Baseado no meu conteúdo, baseado naquilo que eu vou entregar, quais hashtags poderiam estar inclusas? Separei o bloco das hashtags.
Esse tipo de conteúdo é um conteúdo que entretém? É um conteúdo que inspira? É um conteúdo que ajuda? É um conteúdo que facilita? Você pode incluir isso também. E tem uma outra métrica, que é um pouquinho mais avançada, que é por cores. Você pode dividir o seu feed por cores. Então, por exemplo, aqui, ó, isso daí tem na aula, se eu não me engano, é na aula do módulo do feed, o que é conteúdo de valor ou linha editorial estratégica. Anota aí, depois para você ver, tá? Se eu não me engano, é uma dessas duas aulas, onde eu dividi muito bem isso. Então, tipo aqui você pode colocar uma foto ou um Reels, aqui seria uma arte, aqui seria uma foto, aqui seria uma arte, aqui seria um carrossel, aqui seria uma arte, aqui seria um carrossel, aqui seria um IGTV ou uma foto ou um Reels, aqui seria uma outra arte. Aí vai de acordo com a sua maneira de querer organizar. Eu não vou ensinar aquelas maneiras, xadrez, diagonal. Não, isso daí vai te bloquear criativamente. Isso daí vai te bloquear, tá? Mas como quesito de organização, pode ficar legal. Beleza? Então aqui, por exemplo, eu selecionei a minha paleta de cores, que não é a minha, tá? Eu selecionei uma paleta de cores e coloquei, ó, esse rosinha aqui, aqui vai um vermelho mais escuro, aqui vai um meio que bege, meio branco, mais clarinho. Aqui um vermelho um pouquinho mais claro, aqui o rosa, tá? Entenderam essa parte? Acho que sim. Vamos lá. Quinta parte. Defina o dia da produção dos conteúdos digitais. O que é conteúdo digital, Vini? As artes, basicamente. Tá? As artes. Retire pelo menos 1 hora do seu dia para se dedicar ao planejamento de artes. Por quê? Senão você vai querer fazer tudo de última hora e aí chega na semana. Você pode até tirar um dia da semana para fazer isso, mas chega na semana, tem tanta coisa, às vezes aí surge imprevisto, é filho, é reunião, é não sei o que lá, é entrega para cliente, entendeu? E aí você acaba o quê? Protelando. E aí você acaba pegando ranço, você fala, pô, não tenho tempo. Cara, se você se dedicar 1 hora do seu dia para planejar essas artes e fazer elas, tá lindo, tá? É importante que você defina também o dia da produção de conteúdos de fotos e vídeos. Por quê? Tem toda a questão da preparação da make, ou com uma determinada roupa. Você quer tirar uma foto diferente, em determinado ambiente, né? Então, assim, quando você antecipa isso, você para de apagar incêndio. Você para de fazer as coisas de última hora. E isso te alivia muito mais. Imagina você tá tomando banho, né, tá preparando a sua janta, assistindo o seu Netflix e o estúdio de criação do Facebook vai lá e posta para você. Você tá lá de boas. Enquanto você tá jantando com a sua família, o seu Instagram tá rodando. Massa, né? Mas para isso, muita gente quer isso, só que tem uma galera que não quer fazer o quê? Os bastidores, só quer o palco, né? Só quer aparecer lá e cantar. Pô, tem os caras que ficam lá com a iluminação, os caras vão lá e preparam a dança, fazem ensaio, não sei o que lá. Aí você quer lá e chegar cantando, né? E por último, programe as suas postagens através do estúdio de criação do Facebook ou pelo aplicativo do celular que foi recentemente atualizado, chama Business Suite, tá? Tem tanto para Android como para iPhone. Só que eu recomendo, como você já vai fazer a maioria, como você vai fazer a maioria dos seus posts pelo computador, eu recomendo que você utilize o computador. Pô, Vini, quero fazer pelo celular? Tem essa opção, tá? O que eu vou ensinar aqui hoje, e já tem uma aula gravada na plataforma, bonitinho, é através do computador, combinado?
Ó, isso pode acontecer. Aí é uma coisa que você vai ter que entrar lá dentro do Facebook. Ó, já tentei pelo estúdio, está vinculado a outro perfil meu. Não consigo modificar. Ô, Thay, ou você vai ter que fazer um outro Facebook, que foi o meu caso, tá? E aí desvincular do seu Facebook onde está essa conta e vincular ao seu novo Facebook, ou não vai ter como, tá? Ou não vai ter como. Foi o que eu tive que fazer isso. Eu tive que criar um novo Facebook só para poder linkar esse Facebook à minha conta do Vini Stefanelli, porque eu não estava conseguindo fazer essa vinculação. Combinado? Então, ó, vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês agora um negocinho. Então, deixa eu ver se vocês estão prestando atenção aqui. Eu vou escolher uma pessoa. Essa pessoa vai ter que me falar os 6 passos. Tá? Ah, moleque! Essa pessoa vai ter que me falar os 6... Não precisa falar exatamente tudo. Só o título, o passo a passo. Eu quero que a ideia... Tá? O processo, perdão. Eu quero que o processo fique muito claro. Eu vou escolher, deixa eu ver, vou escolher uma nova. O Thay, você poderia, você aceita esse desafio? Tayane Barbosa. Se errar, não tem problema, não. Só vou tirar da sala. Só. Falar para mim o passo a passo que eu ensinei aqui, desde o começo da organização até o final do planejamento. Pode falar pelo microfone, é só ativar o mic aqui, ó, o ícone. Acho que vou escrever, beleza. Enquanto isso, eu vou abrindo aqui a página. Ideias de temas, banco de ideias, tá? Banco de ideias, guarda isso, banco de ideias. Todo criador precisa de um banco de ideias. Definir formato de horário, que é o seu planner. Show. As hashtags, o bloco de hashtags, sim. Lembro desses. Ah, bonitinho. Peguei no flagra, hein? É assim que eu gosto. Vamos lá. Depois, você tem que definir os dias de produção das artes e de fotos e vídeos. Tá? Qual dia que você utiliza, Vini, para fazer principalmente os conteúdos digitais? Domingo. Domingo. Eu utilizo domingo. Tanto para planejar minha semana como as minhas postagens. Ou seja, no domingo, de segunda a sexta, todas as minhas postagens já estão... Quando eu chego na segunda, todas as minhas postagens já estão programadas. Eu não vou fazer nada. Nada. Eu só preciso fazer o quê? Que é mais importante? Interagir com a galera. Que às vezes a pessoa posta e não responde os comentários. Não, isso é muito importante, velho. Isso é muito importante, tá? Depois que você definiu o dia das fotos e o dia da produção de conteúdos digitais, você vai partir para a última parte, que é a programação. É a programação das postagens. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o famigerado Trello. Trello. Falem comigo assim, ó. Trello.
Eu ainda estou apagando fogo, normal. Mas vou me programar para domingo também fazer isso. Normal apagar fogo. Normal, gente. Quem está começando? Normal, tá? Isso daqui, eu estou passando para vocês 3 anos de quem está produzindo. Eu estou passando em uma aula. Ok? Então, vocês, ó, estão com uma vantagem competitiva muito grande. Vamos olhar o Trello? Cadê a Cris? A Cris, ela queria muito essa aula aqui. Ai, que engraçado. Vamos lá. Ó, aqui está o Trello. Combinado? Isso daqui é o Trello. Esses daqui são, todos esses quadrados aqui são os quadros. Para você criar um novo quadro, você tem que vir aqui, ó, criar novo quadro. Beleza? Criar novo quadro. Eu já tenho o meu aqui, ó, do Vini Stefanelli, e agora eu tenho o Trello das embaixadoras. Olha só o Trello das embaixadoras, que maravilha! Que delícia! Olha só. Eu não vou ensinar a montar o Trello do zero, eu já deixei isso. Eu quero que vocês tenham a ideia baseada na aula. A ideia baseada na aula, porque isso vai fazer com que você possa montar o seu. Tá? Então, eu peguei o conteúdo da aula e adaptei para o Trello. Faz sentido? Então, o que você vai fazer? Tem uma, anota aí, por favor, tem uma aula no módulo 3 chamada Planejamento e Organização de Postagens. É a última aula. Você vai assistir essa aula hoje. Por que hoje, Vini? Porque o conteúdo está o quê? O que, Sandra? Fresco. Tá fresco. Então, você vai assistir essa aula hoje, porque você vai fazer o quê? Fixar essa bagaça, tá? E tem um ponto muito importante. Vocês não vão poder utilizar esse Trello. Ai, Vini, não acredito. Não, calma. Na aula, eu vou explicar para você como que você vai copiar esse quadro para poder editar. Porque se você editar esse daqui, vai virar uma bagunça. Esse daqui é o quadro modelo só, é só o template. Para que você possa editar com as suas informações, com as suas escritas, do jeito que você quiser, você vai ter que copiar esse quadro. E aí sim, depois que você copiou esse quadro, você vai editar o quadro copiado. Eu recomendo que você até mude esse nome. Coloca Trello da Cris, Trello da Sandra. Beleza? Então, vou passar uma geral aqui rapidinha, porque lá na aula eu expliquei. Banco de ideias. Comece por aqui. Vamos lá? Ó, aqui está o seu banco de ideias de conteúdo. Você pode dividir da seguinte maneira. Conteúdos de skincare, make, inícios e vendas e lifestyle. Tá? Para cada tema, eu coloquei uma cor. Para cada tema, eu coloquei uma cor. Então, se você for ver aqui, ó, para que você faça um novo cartão, você vem adicionar um novo cartão. E aí você quer adicionar mais um tema? Pô, Vini, eu quero falar sobre, sei lá, falem um tema aí, produtividade. Eu sou fera em produtividade, eu quero falar sobre isso no meu Instagram, ainda vou falar sobre produtividade, quero falar sobre a produtividade. Aqui vai ter o seu novo cartão. Para você editar, basta você clicar nele aqui. Aqui você coloca a descrição do que você quiser. Aqui a atividade que você for fazer, você vai salvar, tá? O que você tem que saber daqui? Esse checklist e essa capa, tá? O checklist é basicamente adicionar as tarefas que você vai fazer dentro desse cartão. Então, por exemplo, eu quero falar sobre produtividade, então vou ler. Eu vou comprar um livro na Amazon amanhã. Adicionar. Ler artigo X. Assistir vídeo X no YouTube. No YouTube. Fazer 3 stories falando sobre o tema. Beleza, adicionar. Aí, o que você vai fazer? Vamos supor que amanhã você for lá e comprou um livro. Check.
Aí depois você, à tarde, lê o artigo. Aí à noite você assistiu o vídeo, check. E aí no dia seguinte você vai fazer 3 stories falando sobre o tema, check. Ah, Vini, isso dá a sensação de reconhecimento, de pequena recompensa. E o nosso cérebro precisa disso? Sim! Sim! Tem até como você colocar uma data de entrega para te dar o senso de urgência. Então, por exemplo, vamos supor que você vai fazer um post sobre produtividade para amanhã. Para amanhã, às meio-dia. Meio-dia, tá? Ó, amanhã, meio-dia, entregar em breve, hein? Na hora que você entrar no Trello, vai ter um aviso aqui em amarelo, entregar em breve. Pegaram mais ou menos a sacada? Legal? Gostaram ou mais ou menos? Para arquivar, basta clicar nesse lapisinho, arquivar. Aí vai sumir. Tá? Dentro desse inícios e vendas, lembra que eu falei o banco de ideias para você anotar tudo? Olha os exemplos. Eu peguei... Quem aí se lembra da lista magnética? Alguém se lembra da lista magnética, que é a base do nosso curso? Não, Vini, não me lembro. Então, tá na hora de você maratonar essa bagaça. Porque a lista magnética são as principais dores e dúvidas do seu cliente ideal ou das suas clientes. Ou seja, o que a regra de ouro representa? 3 mitos sobre a Mary Kay parte 1, a base que não te causa alergia, toda mulher merece ser reconhecida, 5 fatos sobre você uma mentira, sua primeira sessão, como você organiza sua rotina, quanto tempo eu tenho que me dedicar por dia no negócio, e se os produtos vencerem, como que eu procedo, quanto que eu tenho que investir inicialmente. Tudo isso daqui são ideias, concordam comigo? Que estão atreladas a inícios e vendas. Alguém não entendeu essa parte? Comenta aí para mim. Comenta aí no chat para mim, por favor. Todo mundo entendeu? Então, beleza. Make Skincare Lifestyle, mesma coisa, gente. Vocês vão colocar as ideias que vocês têm de conteúdo para make. Depois vocês vão ver isso. Tá? Eu não quero passar aqui e falar de conteúdo. Hoje é planejamento e organização. Aqui, a Thay tá aí, né? Lembra que eu falei para vocês? Então, primeiro banco de ideias. Depois, a gente vai partir para o planner com dia, com a data, né? Horário, formato, tema e hashtags. Lembram disso? Segunda coluna. E aí, se vocês perceberem, eu dividi a minha linha editorial, que é isso daqui, ó. A minha linha editorial são esses temas aqui, ó. Inícios, vendas, make, skincare, lifestyle. Eu dividi elas na semana. Então, a rosa é na segunda. Na terça eu vou falar de make. Na quarta eu vou falar um assunto sobre skincare. Na quinta eu vou mostrar um lifestyle. Na sexta vai ser sobre make de novo. No sábado eu vou falar sobre lifestyle e no domingo sobre skincare. Pô, Vini, eu tenho uma preferência maior por make. Troque o skincare por make. Pô, tem uma preferência sobre skincare. Troque o make por skincare. Faz sentido? Exato. É como se você separasse em pastas em cada área do meu trabalho. Por quê? A galera acha que só pelo fato de você postar coisas no Instagram, os seus seguidores têm a obrigação de entender. Só que na maioria das vezes, ele não sabe nada sobre você, sobre o seu negócio, sobre o seu serviço, sobre os seus produtos. Ou seja, você tem que aumentar o quê? Esse daqui eu não vou cansar de falar. O nível de consciência do seu seguidor. Como assim, Vini? Deixa eu explicar rapidamente melhor. Vamos supor que você tem... Todo mundo tem sofá aqui?
Todo mundo tem sofá? Imagina, não tem sofá. Supondo que você tem um sofá. Vocês costumam limpar o sofá de vocês? Igual vocês limpam o chão da sua casa? Não, né? E se eu sou um dono de uma empresa de limpezas de móveis e faço um vídeo no Instagram passando um produto assim, ó, e tirando toda aquela água barrenta do seu sofá, você não vai ficar chocada? Vai, né? Ou seja, antes você... E aí eu falo assim para você, ó, olha o que o seu sofá tá te trazendo. Fungos, ácaros, bactérias, e você não está nem percebendo. Imagina um filho seu com a cara no sofá, bebendo essa água. Você fala, caraca, velho, eu preciso desse produto agora. Venha, eu quero marcar com você agora. Sim ou não? Ele passou de um estágio, Sandra, onde ele não conhecia o meu produto, nem o meu serviço, nem que precisava limpar o sofá. Sim, Amanda? Eu não sabia que eu precisava limpar o meu sofá. Para um estágio de falar, nossa, eu preciso limpar o sofá. O que eu fiz com você? Eu aumentei o seu nível de consciência. Eu falei, se você não usar o meu produto, o seu sofá vai continuar sujo, que você nem se dava conta, porque ele é escuro. Entendeu? E a gente tem que fazer isso também dentro da área de vocês, da área de make, da área de skincare, tá? Somos duas Sandra, me chama Sandra Paula. Ah, tá. Beleza. Sacaram? Então, deixa eu mostrar rapidamente. Só vou mostrar um exemplo, porque lá na aula tá bem explicadinho. Ó, segunda-feira. Tema, inícios e vendas. 4 mitos para ser uma consultora Miká que nunca te contaram. Foi o que vocês fizeram hoje, ou tentaram fazer. Formato, Reels, horário, 11h30, bloco de hashtags. Eu peguei alguns aqui, ó. Hashtags vendas diretas, hashtag empreendedorismo feminino, hashtag Merqui Brasil. Eu coloquei uma hashtag local. Quem não assistiu a aula de hashtags vai ficar boiando, tá? Hashtag empreenda mulher, hashtag mulher empreendedora, hashtag renda extra. Beleza? E aí eu coloquei um checklist aqui, ô Cris. Por quê? Dá aquela sensação de recompensa. Fiz o vídeo? Dou um check. Fiz a legenda? Se força a fazer isso. Ai, Vini, mas eu já fiz o Reels aqui, quero postar. Calma, se força a fazer isso para criar o quê, Amanda? O hábito. Senão você vai fazer uma vez ou outra e vai largar. E vai falar, o Trello não funcionou para mim. Não, se força. Fiz o vídeo? Dá um check lá. Coloca o Trello nos seus favoritos, na aba de favoritos aí do seu navegador, para não esquecer dele, tá? Fiz a legenda? Check. Selecionei as hashtags? Check. Beleza? Pronto. O conteúdo de segunda, vamos supor que eu planejei isso no domingo. O conteúdo de segunda tá o quê? Muito bem estabelecido. No caso, foi um Reels, não foi? O Reels não dá para programar, você posta diretamente no celular. Mas aí, o que você vai fazer? Você já tem o vídeo pronto. Você já tem a legenda pronta. Você já tem as hashtags prontas. Na segunda é só postar. 5 minutos. Agora, se for uma arte, se for uma foto, se for um carrossel, você consegue programar. Ou seja, teta. Beleza? Aqui eu deixei uma lista da sua identidade visual para você ver se de fato você conseguiu implementar. Deixei os sites bonitinhos aqui, deixei um checklist para você ver se você está bem em relação à identidade visual. E aqui eu deixei o site do estúdio de criação do Facebook, tá? Nele você vai conseguir programar suas postagens. E aí, na aula, eu ensinei muito bem isso passo a passo. Combinado? Então, o que eu vou fazer? A gente vai terminar essa aula daqui
10 minutos, e vocês vão lá na plataforma agora, depois da aula, e vão assistir a aula de planejamento e organização de conteúdo. Está no módulo 3, é a última aula. De postagens, perdão. É a última aula que está lá, se eu não me engano. No módulo 3 ou 4. Acho que é módulo 3 ou 4. É no módulo do feed, tá? E aí vocês vão assistir a aula. E vocês vão escrever se vocês tiveram alguma dúvida, tá? Eu recomendo que, conforme você vai assistindo a aula, você já vai praticando. Como praticando? Abrindo o Trello já, abrindo o estúdio de criação. Porque se você só assiste a aula, você vai ter aquela falsa sensação, aprendi. Mas aí você vai fazer na prática 3 dias depois, fala, como é que era mesmo? Não! A cada aula eu quero que você pratique. Falei de paleta de cores? Vai no site Paleta de Cores e escolhe qualquer uma, não precisa ser a definitiva, mas escolhe para treinar. Viu a aula de Stories? Tem tarefa? Faça imediatamente. Você vai ficar doida com a sua evolução se você começar a fazer isso. Você vai ficar chocado. Você vai ver os resultados do seu Instagram que você nunca viu. Você vai falar, nossa, sou eu mesmo. As pessoas vão falar, tô gostando de você. Você tá diferente. Eu não tô falando isso de boca para fora. Já foram mais de 8 turmas de mentoria. A maioria dos depoimentos no começo são assim. Ah, virou blogueirinha. Nossa, você tá diferente. Estou me inspirando em você. As interações aumentam. Não necessariamente as vendas acontecem logo no início, bem no comecinho, mas as pessoas começam a te notar. E esse é o primeiro passo para a venda. Beleza? Então, a aula de hoje está encerrada. Eu vou abrir 10 minutos de dúvidas, para dúvidas. Deixa eu tirar aqui. Vamos lá. Quem gostaria de perguntar? Amanda, deixa eu ver se eu consigo desbloquear aqui. Ask ativo aí. Ativei. Tudo bem, Vini? Então, eu queria saber se dá para sincronizar o do computador com o do celular. Eu baixei no celular, mas nem abri. Aí, como você está dizendo que é melhor usar no computador para fazer tudo isso, eu queria saber se dá para fazer só aquele check, né, pelo celular, que o celular a gente está o tempo inteiro. Eu acredito que dê, porque uma vez, acho que foi a Paula, me falou isso, que ela usava pelo celular. Eu não tenho certeza, eu posso confirmar, mas é 90% da chance, 99% de certeza que dá. Vini, dá para deixar as postagens programadas? Qual o programa? Exatamente o que eu falei aqui, ô Thaís. É o estúdio de criação do Facebook pelo computador e o Business Suite, que é um aplicativo que você consegue baixar na Apple Store ou na Play Store, pelo Android. Depois, lá na aula de planejar, para colocar detalhes, para você visualizar melhor, eu acho melhor no computador, tá? Mas você pode usar o celular. Sobre o Business Suite, que é o aplicativo, depois eu vou incluir uma aula adicional na mesma aula. Eu vou incluir uma aula adicional direto no computador, mostrando como que funciona o aplicativo, tá? Porque eu gravei ensinando a utilizar o estúdio de criação do Facebook, que serve para postar para o Instagram, pelo computador. Depois, agora, eu vou mostrar usando o aplicativo. Mais alguma dúvida? Ficou claro o processo? Banco de ideias, libera essas ideias, anota, divide o conteúdo em tema, formato, hashtags, tipo de conteúdo. Esse conteúdo ensina, esse conteúdo entretém, esse conteúdo facilita, esse conteúdo inspira, tá? Dá para fazer Reels e salvar e depois postar? Dá. Você pode salvar como rascunho. Você pode salvar como rascunho. E aí, depois ele vai aparecer lá na aba do Reels. Vocês já clicaram no perfil? Tem uma abinha do Reels, assim, ó. Tem o feed, aí do lado tem a abinha do Reels, assim. Aí tem o IGTV. Vocês já viram? Vai ficar lá os rascunhos. Esse modelo de Trello,
Sim, vou disponibilizar para vocês copiarem. Tá lá o link do Trello para vocês copiarem e como vocês vão copiar, tá tudo na aula. Como que vocês vão programar, tá tudo na aula. Por isso que eu estou falando para vocês assistirem hoje, que aí vocês vão fixar isso de um jeito absurdo. Mais alguma? A Manu tá tentando entrar pelo celular, parece. Luana. Ô, Sandra, qualquer coisa você pode perguntar pelo chat também, tá? Sandra Silva. Sandra Paula, é que tá Silva aqui. Eu ainda não consegui acertar as legendas em vídeos no IGTV. Do Reels consegui, mas no IGTV fica... a legenda... consigo ler, Manu. A legenda no IGTV, o que eu recomendo que você faça, tá? É uma legenda um pouquinho mais chata mesmo. Você vai fazer o seguinte, Dani, vamos supor que você escreve, eu vou fazer a simulação aqui, ó. Tem o título, aparece lá, né, para vocês, e aqui tem a descrição, ó. Eu vou colocar no chat. É assim que aparece, né? Aí, o que você vai fazer? Você vai digitar o título, por exemplo, rotina skincare para princesas. Estou chutando. Esse vai ser o título. Você vai colocar assim. Na descrição, você vai fazer o seguinte, você vai colocar um ponto, dar um espaço, e aí você vai escrever parágrafo 1. Aí você vai dar um espaço, vai dar um ponto, parágrafo 2. E aí você vai dar um espaço, um ponto, e vai colocar as hashtags aqui. Assim, ó. Entendeu? O estúdio criação só dá para usar quem tem conta comercial? Eu tenho conta de criador de conteúdo e consigo utilizar também, tá, Lu? Sandra Silva, as hashtags são necessárias nos stories? Não. Manuela, não estava dando. Seria no vídeo mesmo para ficar legendado. Aí é no InShot. Aí é no InShot. Não estava dando. Essa aula do Trello seria planejamento e organização de postagens que dá no módulo 3. Isso, tá tudo lá. Tá tudo lá na aula e o link do estúdio de criação do Facebook tá lá, tá na descrição lá embaixo, sabe? Embaixo da aula e o link do Trello também tá lá embaixo. Não usem o Trello do link. Vocês têm que abrir aquele link e copiar o quadro. Aí, na hora que vocês copiarem o quadro, vai aparecer tipo uma atualização assim. E aí você vai lá e pode editar esse. Senão vai virar uma bagunça generalizada. Beleza? Os Reels salvos, todos podem ver ou somente eu? Somente você. Acho que é isso, né? Então, ó, a tarefa, duas tarefas para agora, tá? Você sair dessa aula e assistir imediatamente a aula de planejamento e organização de postagens. E aí, como prova, ou vocês podem fazer um bumerangue, ou tirar uma foto, ou um videozinho e me marcar assistindo essa aula. Eu quero só ver. Tem 23 participantes, 22, porque a Manu tá com 2 aqui. Tô de olho. Aí vocês me marcam lá, tá? Que eu vou ficar de olho. Do TikTok para Reels tem o mesmo engajamento? Olha, isso é muito relativo. Isso depende muito mais da qualidade do vídeo, qualidade que eu falei do conteúdo, quanto ele é interessante, do que se for do TikTok ou do Reels. Só que, detalhe, quando você utiliza, anota isso, um áudio original, a tendência é ele engajar mais. Ai, Vini, não posso utilizar uma música de outra pessoa? Claro que pode. Só que, baseados em
coisas que eu já vi em postagens, o que acontece? Quando você tem o seu áudio original, outras pessoas podem utilizar aquele mesmo áudio e aí você pode fazer o quê? Fazer o seu vídeo viralizar. Faz sentido? Mas isso é papo para outra hora, tá? Eu não sei usar o Reels. Você ainda não sabe. Vamos mudar a comunicação. Palavra tem poder, gente. Ah, eu tô ansiosa para ver essa aula. Você não tá ansiosa, você tá animada. Beleza? Meu último Reels deu 1.700 visualizações. Caraca, bicho. Como que eu consegui? Fazendo Reels. Fazendo Reels. Será que a questão de horário, as hashtags, o Reels, como não tem métricas, não é possível analisar muito bem. Então, a gente tem que fazer. Eu recomendo colocar hashtags, tá? Ó, 3 mil visualizações. Tem como colocar minha voz e uma música que salvei? Nesse caso, não, Sandra. Por quê? Vai chocar a música com a voz. Entendeu? Aí vai ficar aquele bem bolado, terrível. Chicotinho rosa, nervoso, exatamente. Ó, então, essa foi a aula de hoje. Corre lá, 2 desafios. Assistir a aula, comentar lá, me marcar nos stories. Show de bola? Até dia 21, na nossa live de análise de perfil. Vai ser massa demais. Fechou? Um grande abraço do Vinão. Até mais.